Muito bem, vamos falar hoje sobre transformações lineares. É um tipo especial de função ou aplicação onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais reais. Claro que falaremos que a variável independente e dependente são os vetores, são os elementos do espaço vetorial. Então podemos representar essa aplicação com a notação especial, que exatamente diz que T de V em W, associando o conjunto de partida V ao conjunto de chegada W, onde temos V e W são espaços vetoriais. Aqui estamos considerando espaços vetoriais reais, como conjunto de vetores. Tem uma transformação linear de V em W. Logo, o que acontece? Cada vetor V em V tem uma só imagem em W, sendo indicado por T de V igual a W, onde W é a imagem de T de V pela transformação T. É assim que podemos encarar uma aplicação de T de V em W. Vamos a um exemplo ilustrativo. Aqui nós temos dois espaços vetoriais, V do R2, W do R3, uma transformação T do R2 no R3, de modo que T de XY é igual a 3x menos 2y, x menos y. Essa é a lei de formação da transformação T do R2 no R3. Ora, vamos dar um exemplo aí. Vamos fazer uma simulação calculando aqui a imagem do vetor de coordenadas 2, 1, tendo como imagem a terna ordenada, onde a primeira coordenada é 6, a segunda é menos 2 e a terceira é 1. Claro, usando a lei da transformação. T de xy igual a 3x menos 2y e a terceira coordenada x menos y. Bem, podemos representar essa ilustração de alguns elementos, claro, né? O domínio é infinito, mas vamos colocar alguns elementos no domínio para mostrar como seria calculado. Veja aí no diagrama. Tomando aqui o vetor de coordenadas 2, 1, temos como imagem essa terna ordenada, como vimos aqui através do cálculo. Se pegarmos aqui o vetor de coordenadas menos 1, 3, temos como imagem menos 3, menos 6 e menos 4. É a outra terna ordenada. E o vetor nulo é levado no vetor nulo. Só que o vetor nulo é do R2, levado ao vetor nulo do R3. Tudo bem? Então podemos agora, já após a ilustração, definir o que vem a ser realmente uma transformação linear. Sejam V e W espaços vetoriais, usando a notação T de V em W, T de V em W, é uma transformação linear de V em W se ocorrer duas condições. A primeira, calculando T de alfa U é sempre igual a alfa T de U. E T de U mais B é sempre igual a T de U mais T de B. Essas duas igualdades definem a transformação linear
de V em W. Temos aqui uma seguinte observação. Quando essa transformação associa um espaço vetorial nele mesmo, recebe o nome especial de operador linear. Então, veja esse exemplo ilustrativo aqui. Eu tenho uma transformação do R2 no R3. Claro, aqui definido pela lei que já apresentamos anteriormente. A cada par de vetores do R2 de coordenada xy é associado a terna ordenada, onde a primeira coordenada é 3 vezes x, a segunda é menos 2y e a terceira é x menos y. A afirmação aqui é que se trata de uma transformação linear. Bem, mas como verificar isso, né? Como podemos afirmar que essa transformação linear? Exatamente aplicando a definição. Mas para verificar aquelas duas condições, aquelas duas igualdades, vamos tomar dois vetores no domínio dessa transformação. Então faremos o seguinte: tomando dois vetores genéricos, U de coordenadas x1, y1 e V de coordenadas x2, y2. E vamos calcular a imagem da soma desses dois vetores. Ora, somar esses dois vetores, como são vetores do R2, somamos coordenada a coordenada. U mais V, teremos coordenadas x1 mais x2, y1 mais y2. Calculando a imagem do vetor soma U mais V pela transformação T, equivale a calcular a imagem do vetor de coordenadas x1 mais x2, segunda coordenada y1 mais y2. Essa imagem aqui, de acordo com a lei de transformação, o que faz a lei de transformação dessa aplicação? 3 vezes a primeira coordenada do vetor. Então, mas a primeira coordenada desse vetor soma é x1 mais x2. Então, o que faremos? 3 vezes x1 mais x2. De acordo com a lei, a segunda coordenada é menos 2 vezes a segunda coordenada. A segunda coordenada do vetor soma de U mais V é y1 mais y2. Então, faremos menos 2 vezes y1 mais y2. E a terceira e última coordenada é dada pela diferença das coordenadas do vetor que está no domínio. Então, x menos y. O vetor soma de U mais V é x1 mais x2 menos y1 mais y2. Espero que estejam todos entendendo. Vamos então calcular a imagem aqui da soma de U mais V, ficando com este resultado aqui. O que faremos agora é aplicar a propriedade distributiva em cada uma das coordenadas. Aqui aplicaremos multiplicando por 3 a soma de x1 mais x2. Na segunda coordenada, multiplicaremos y1 mais y2 por menos 2. E na terceira coordenada, ao fazer essa subtração, trocaremos aqui o sinal de y1 mais y2, obtendo como imagem de t de u mais v este vetor. Aqui vocês observam que
temos 3x1 mais 3x2. Na segunda coordenada, menos 2y1 menos 2y2. E na terceira coordenada, x1 mais x2 menos y1 menos y2. Então, como objetivo é verificar que t de u mais v é igual a t de u mais t de v, então vamos reescrever esse vetor como a soma de dois vetores. Ora, t de u, nós teríamos 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Então, reescrevendo t de u mais v como soma de dois vetores, teremos a soma desses dois vetores aqui. Agora, perfeitamente, percebemos que esse vetor é a imagem de u pela transformação t, e esse segundo vetor aqui é a imagem de v pela transformação t. Então, t de u mais v é realmente t de u mais t de v. Maravilha? Então, tudo bem, tudo certo. Bem, pela definição, ainda não podemos afirmar que trata-se de uma transformação linear. Teremos que nos convencer que a imagem da multiplicação escalar α1 pela transformação t é igual a alfa t de u. Então, para tanto, vamos ficar atentos. Vejam que a transformação é a mesma. Vamos nos convencer desse fato. Considerando o alfa um escalar real e um vetor do R2, vetor genérico, né, no domínio da transformação, dessa aplicação aí, do R2 ao R3, vamos nos convencer que a imagem de α1 é igual a alfa t de u. Bem, α1 é a multiplicação de cada uma dessas coordenadas por alfa. Então, α1 ficaremos com um vetor de coordenadas αx1, αy1, e calcularemos exatamente t de α1. De acordo, é claro, a lei da transformação aqui, que diz o quê? Que a imagem de qualquer vetor arbitrário do R2 é sempre igual a 3x menos 2y, x menos y. Nunca é demais lembrar. Agora, um vetor α1 é esse. Então, temos que obedecer à lei da transformação linear, que é 3 vezes a primeira coordenada. A primeira coordenada aqui, pessoal, é αx1. Então, vai ser 3 vezes αx1. E a segunda coordenada é 2 vezes a segunda coordenada. Mas a segunda coordenada aqui em α1 é αy1. Então, vai ficar menos 2 αy1. E a terceira coordenada é a diferença dessas duas coordenadas. Entendido isso, tudo certo. Vamos lá. Então, t de α1 fica igual a esse vetor aqui. 3αx1, segunda coordenada, menos 2αy1, terceira coordenada, αx1 menos αy1. Percebe que em cada uma das coordenadas aparece o escalar alfa. Então, evidenciando o alfa, teremos alfa vezes as coordenadas 3x1 menos 2y1
e a diferença x1, y1, que já falamos anteriormente no exercício anterior. Então, teremos t de alfa 1 como sendo essa multiplicação escalar. Agora, reconhecemos que esse vetor aqui é exatamente a imagem do vetor arbitrário do R2, xy. Ou melhor, é a imagem do vetor U pela transformação T. É só você substituir ou trocar xy por x1, y1. Então, teremos alfa vezes T de U. Confira aí. Muito bem. Ok, aula que segue. Propriedade de transformação linear. É uma propriedade interessante. Vimos que, para se convencer que uma transformação ela é linear, temos que verificar aquelas duas igualdades. Mas, tendo domínio da teoria e analisando algumas propriedades, poderemos, às vezes, encurtar esse caminho dessa identificação. Veja, em toda transformação linear, T de V em W, a imagem do vetor nulo, que está no conjunto de partida, no caso o domínio, que é o espaço vetorial V, vocês estão vendo aqui, ó, na transformação T de V em W, a imagem é o vetor nulo que vai estar em W. Então, T do vetor nulo leva no vetor nulo. É essa propriedade que é essencial para o entendimento dessa teoria. Então, se eu tenho aqui um escalar nulo, não vamos confundir a imagem de zero aqui pela transformação T. Zero aqui é o vetor nulo e zero é o escalar nulo aqui. Então, vamos diferenciar, ok? Vamos distinguir. Ora, zero é vetor, ora zero é escalar. Mas como queremos calcular a imagem do vetor nulo pela transformação T, então podemos enxergar isso como uma multiplicação escalar do escalar nulo por qualquer um dos vetores de V. Porque escalar nulo vezes um vetor qualquer de V é o vetor nulo, que vai estar em V, que é um espaço vetorial. Então, podemos calcular T de zero como sendo T do múltiplo escalar zero vezes V. Entendido isso, considerando que T é uma transformação linear e vale a propriedade do múltiplo escalar da imagem do vetor, podemos escrever isso como sendo zero vezes a imagem do vetor V. Escrevemos assim, ó, 0 vezes T de V. Ora, o que é 0 vezes T de V? Independente aqui do resultado T de V, vezes o escalar 0 é igual ao vetor nulo. Porque T de V é a imagem de um vetor que está no espaço vetorial V. Então, a imagem de um vetor é um vetor, mas multiplicado pelo escalar 0
é o vetor nulo. Bem, resumindo, essa propriedade nos diz que o vetor nulo é elevado no vetor nulo. Isso em toda transformação linear. Maravilha? Entendido isso? Então aqui temos um exemplo. Podíamos dizer que é um exemplo ilustrativo. Veja, eu tenho uma transformação do R3 no R2, de modo que t de x, y, z é igual a 3x mais 2, a primeira coordenada, e a segunda coordenada é 2y menos z. Essa transformação do R3 no R2 é uma transformação linear assim definida? Bem, para qualquer desavisado, o que você faria? Verificar de imediato as duas igualdades da definição. Mas se você tem conhecimento dessa propriedade de transformação linear, o que diz essa transformação? Que qualquer vetor nulo, ou melhor, que a imagem do vetor nulo é sempre levada no vetor nulo. Então, para constatar que não trata-se de uma transformação linear, ora, basta calcular a imagem do vetor nulo do R3 e verificar que a sua imagem não é o vetor nulo do R2. Isso é fácil de constatar. Olha aqui, a imagem da terna nula de coordenadas 0, 0 do R3 é elevado ao vetor de coordenadas 2, 0, que é diferente do vetor nulo. Isso por si só nos garante que t do R3 no R2, definido desse modo, não é uma transformação linear. Viu que interessante? Vamos lá. Aqui, t de v em w é linear. Então, é um resultado que acabamos de ver. A imagem do vetor nulo é sempre levado ao vetor nulo. Guarda esse resultado aí. E aí vem um questionamento, né? O que podemos dizer da recíproca dessa propriedade? Toda transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo. Se a transformação leva o vetor nulo no vetor nulo, podemos garantir que essa transformação é linear? É isso que está sendo questionado aí. É a recíproca. Tá bom? Vamos dar uma olhada nisso. Bom, contra-exemplo tira qualquer dúvida que possa você ter em relação à recíproca da afirmação inicial. Eu vou repetir para vocês. O que acabamos de ver anteriormente é que toda transformação linear, neste caso a transformação de V em W, está afirmando que é linear porque leva o vetor nulo no vetor nulo. E o questionamento é, se a transformação leva o vetor nulo no vetor nulo, há garantia que essa transformação é linear? Então, essa recíproca é verdadeira? Então, temos aí um exemplo. T do R2 ou R2, que no caso um operador, e esse operador é linear ou é não linear, definido desse modo, em que t de xy é igual a x ao quadrado na primeira coordenada e 3y na segunda coordenada. É ou não é linear? Bem, pelo que vimos, toda transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo. Então, para encarar isso aí, você já olha ali
e vai calcular a imagem do vetor nulo de coordenada 0, 0. E vai perceber que está levando no vetor nulo. Mas esse fato por si só não garante que a transformação é linear. Veja, vamos tomar aqui dois vetores genéricos do R2, considerando U de coordenada x1, y1 e considerando o vetor V de coordenada x2, y2. Ambos o R2, ok? Então, os dois vetores estão aí. O que é que diz a definição? Eu somo os dois vetores, coordenada a coordenada, e tenho um vetor soma de U com V. E vou calcular a imagem. Aqui está U mais V, a soma do vetor U com o vetor V, calculando a imagem, vamos obter um vetor cuja primeira coordenada é o quadrado de x1 mais x2, e a segunda coordenada é 3 vezes y1 mais y2. Desenvolvendo aqui o quadrado da soma de dois termos, temos o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Produto notável, né? E aqui a propriedade distributiva é aplicada à soma de y1 mais y2 multiplicando por 3. Aqui o vetor resultante, imagem de U mais V pela transformação T. Agora, quando calculamos a soma das imagens, respectivamente de U e V pela transformação T, vamos obter um vetor diferente de T de U mais V. É só você substituir de acordo com a lei do operador. E estamos percebendo que não é um operador linear por esse motivo, né? Em que T de U mais V é diferente de T de U mais T de V. Ora, isso por si só já basta para dizer que a aplicação não é uma aplicação linear. Percebe isso aí? Aí é a força da teoria. Vejamos então, toda transformação linear preserva uma combinação linear. Aqui temos um bom exemplo. Nós vamos considerar aqui S, um conjunto de vetores V1, V2, V3 do R3. E esses vetores são conhecidos. V1, a terna ordenada 1, 1, 1. V2, a terna 1, 1, 0. E V3, a terna ordenada 1, 0, 0. Vamos considerar aí a transformação do R3 no R2, uma transformação linear, de modo que a imagem do primeiro vetor, V1, vocês estão vendo aqui, temos como imagem o vetor de coordenadas 1, 0. E a imagem de V2 pela transformação, o vetor de coordenadas 2, menos 1. E a imagem de V3 pela transformação T, o vetor de coordenadas 4, 3. Tudo bem? Então, o objetivo
é você aplicar o seu conhecimento teórico no exercício, né? No exemplo ilustrativo. Você tem que determinar a transformação, ou seja, a lei dessa transformação com as informações que você já tem. Então você tem que determinar a transformação de um vetor arbitrário do R3, x1, x2, x3. E a seguir, você vai calcular a imagem da terna ordenada 2 menos 3, 5. Por quê? A transformação é do R3 no R2. Então, cada imagem dessa do R3 é elevada no R2. Então, vamos pegar aí a imagem e vamos determinar a fórmula, a lei de formação dessa transformação. Vamos lá, pessoal, pensando. Bem, o exercício já diz ali que você tem uma base. Uma base é um conjunto de vetores linearmente independentes e que geram o espaço vetorial. Neste caso, estamos tratando do espaço vetorial R3. Ok? Então, pegamos aqui o vetor de coordenadas x1, x2, x3 como combinação linear dos vetores da base. A base já falamos que é o conjunto S. Como fazemos isso? Vamos colocar escalares, né? E depois, feito essa combinação linear com os vetores da base, nós vamos calcular a imagem da combinação linear. Fundamentado em quê? Naquela observação acima, que diz que toda transformação linear preserva uma combinação linear. Vamos lá? Pensando um pouco. Aqui está o vetor arbitrário, considerado x1, x2, x3, e os possíveis escalares que figuram nessa combinação linear, já que um vetor arbitrário do espaço vetorial, qualquer um pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. E aqui estão os vetores da base. V1, V2, V3. Mais uma vez repetindo aí para vocês. Então vamos fazer essa combinação. Veja que multiplicamos coordenada a coordenada e somando com os resultados C1 mais C2 mais C3, comparo a primeira coordenada x1. C1 vezes 1, C2 vezes 1, C3 vezes 0. Comparamos com x2. Fazemos C1 vezes 1, C2 vezes 0, C3 vezes 0 e comparamos com x3. Vamos nos deparar aí com um sistema linear. Aqui está o sistema, a primeira equação do nosso sistema linear obtido. A segunda equação e agora a terceira equação. E o sistema montado. Temos que resolver esse sistema. C1 é igual a x3. Quando realizamos essa combinação linear, em geral nós queremos colocar os escalares em função das coordenadas do vetor arbitrário. Esse é o propósito. Então, para melhor esclarecimento, vamos colocar aqui a nossa lousa digital e vamos fazer esse cálculo
detalhadamente, para que você possa entender passo a passo como realizamos essa conta aí. Tá ok? C1 já está definido que é igual a x3, como havia dito. Ora, por recorrência, rapidamente temos que C1 é x3, substituindo na segunda equação, podemos determinar então o valor de C2. C2 é a diferença de x2 menos x3. Substituindo os valores de C1 e C2 na primeira equação, vamos obter o valor de C3. Pronto. Já determinamos C1, C2, C3 e podemos realizar então aí a nossa combinação linear do vetor arbitrário x1, x2, x3 com os vetores da base. Observe aí mais uma vez os detalhes, aqui são os escalares que figuram na combinação, determinados aqui pelo sistema linear. Está aqui na lousa digital. Confira aí. Substituindo na combinação linear, agora nós temos aqui a perfeita combinação linear. Como havia dito inicialmente, nós vamos calcular a imagem do vetor arbitrário x1, x2, x3. Feita essa combinação, e com aquela observação de que a transformação linear preserva a combinação linear, nós vamos calcular a imagem de t de x1, x2, x3. Ora, preservando a combinação linear, teremos x3 que multiplica a imagem do vetor 1 da base. x2 menos x3 vezes a imagem do vetor 2 da base. x1 menos x2 vezes a imagem do vetor 3 da base. Quando eu falo a base, é a base S dado inicialmente no exercício. Ok? Vamos ver aqui se dá para lembrar isso aqui para vocês. A base S. Facilmente a gente volta lá e mostra isso para você. Aqui está no início do exercício, a base S, tá vendo? Essa é a base da qual nós estamos falando. E aqui os vetores inicialmente dados são os mesmos. Isso para efeito de esclarecimento. Tudo bem? Então, o que nós fizemos aí foi calcular a imagem do vetor arbitrário preservando a combinação linear. Tudo certo? Bem, quanto vale t de 1, 1, 1? Como vimos agora há pouco, nós temos, vou colocar aqui os resultados aqui nessa outra, o resumo, né, da imagem do primeiro vetor pela transformação, está no exercício de coordenadas 1, 0 a imagem. A imagem de V2 pela transformação é o vetor de coordenadas 2, menos 1. E a imagem do vetor 3 da base pela transformação, a imagem tem coordenadas 4, 3. Bem, esses vetores foram dados. Então, vamos substituir aqui na combinação linear. Ficando com t de x1, x2, x3, com x3 vezes 1, 0, x2 menos x3 vezes 2 menos 1, e x1 menos x2 vezes o vetor de coordenadas 4, 3. Está aqui.
fazendo as devidas multiplicações e somando coordenada a coordenada, teremos a imagem desse vetor arbitrário de coordenadas x1, x2, x3. Observe. É só conferir. Ó. x3 vezes 1. Desenvolvo aqui x2 menos x3 vezes 2. E somo com x1 menos x2 multiplicado por 4. E aí temos a primeira coordenada, que é 4x1 menos 2x2 menos x3. Confira aí. E a segunda coordenada, 3x1 menos 4x2 mais x3. Obtido fazendo o mesmo procedimento, somando coordenada a coordenada na segunda coordenada da multiplicação, ou seja, x3 vezes 0, essa diferença vezes menos 1, e somando com o produto de x1 menos x2 multiplicado por 3. É claro, né? Soma termo a termo semelhante e obtém esse resultado aqui. Aqui temos então a lei do operador T do R2, R2. O que mais solicitava o exercício? Voltando lá. Nós tínhamos que calcular a imagem desse vetor de coordenadas 2, menos 3 e 5. 2, menos 3 e 5. Bem, já temos a lei dessa transformação do R3 ao R2. O que fazemos? Nós calculamos, né? Fizemos esse cálculo anteriormente e já achamos esse resultado aqui. Então, pegamos agora o vetor que queremos calcular e substituímos aqui pelas variáveis x1, x2, x3 e fazemos as devidas operações para obter como imagem o vetor do R2 de coordenadas 9, 23. Essa é a solução desse problema. Tá ok? Vamos lá. Vamos então a mais um exercício. Esse exercício agora trata-se de um exercício de mudança de base. Veja que você considera as bases B com esses dois vetores e a base C com dois vetores não conhecidos, ao qual nós vamos chamar de U1 e U2. Ambos os vetores são do R2. A matriz da mudança de base de C para a base B, ela é dada por essa matriz aqui. Lê-se matriz mudança de base de C para B. De C para B. E queremos determinar exatamente os vetores da base C, que são desconhecidos aqui, o 1 e o 2. Quais são essas coordenadas? Bem, para resolver o problema, você precisa de entendimento da teoria. Primeiro, saber como funciona a matriz mudança de base, já explicada em aulas anteriores. E saber como configurar essas combinações lineares. Ok? Então, veja. Como nós queremos a mudança de base de C para B, como é que faz isso?
Pois é. Essa mudança de base de C para B, você escreve cada vetor de B como combinação linear dos vetores de C. É assim que você processa o algoritmo. E os escalares que figuram nessa combinação é que aparecem nas respectivas colunas dessa matriz mudança de base. Então, basicamente, é um resumo da teoria já estudada anteriormente, para lembrar a quem está esquecido aí. Então, vamos lá. Vamos, nunca demais lembrar. Aqui nós temos, como havia dito, o primeiro vetor, porque as bases são ordenadas, né? Então, pego o primeiro vetor de coordenada 1, 1 e escrevo a combinação linear dos vetores da base C, que não são conhecidos. Exatamente queremos determinar. Então, escrevemos o 1 e o 2. Agora, nessa combinação, os escalares que figuram nessa combinação, eles aparecem aqui, ó, na primeira coluna da matriz mudança de base de C para B. É isso que precisa ser entendido. Aqui você tem menos 1 vezes o primeiro vetor, que é 1, mais 1 vezes o 2. E pegamos agora o segundo vetor da base B e escrevemos como combinação linear dos vetores da base C. Vamos fazer isso? Pronto, está aqui. Percebam que os escalares, mais uma vez, que figuram aqui nessa combinação do segundo vetor da base B, são as entradas que estão aqui na segunda coluna da matriz mudança de base de C para B. Entendido isso, o que precisamos levar em consideração é que temos bases do espaço vetorial R2. Logo, sabemos que as coordenadas aqui de cada vetor desse tem duas coordenadas, porque é do R2. Então, vamos atribuir ao vetor U1 as coordenadas A1, B1 e ao vetor U2, A2, B2. Poderíamos utilizar qualquer outra letra, x1, y1, x2, y2. O importante é esse raciocínio aqui. Ó. Precisamos determinar quais são essas coordenadas. Até o presente momento, não temos como fazer isso mentalmente. Precisamos estabelecer essa teoria. Quanto vale A1, quanto vale B1, quanto vale A2, quanto vale B2. Então o procedimento é esse. Veja, o primeiro vetor escrito como combinação linear dos vetores da base C. Está aqui. A considerar esses dois vetores arbitrariamente, né, vamos obter esta combinação. O mesmo vamos fazer com a segunda combinação. E daqui nós teremos o quê? Dois sistemas lineares. Dá para perceber aqui? Ora, quando eu multiplico menos 1 coordenada a coordenada e somo, nós teremos menos A1 mais A2 igual a 1. Menos B1 mais B2 igual a 1. E na segunda combinação linear aqui teremos A1 menos 2A2 comparado a 2. B1 menos 2B2 comparado a 0. Claro que,
para montar os sistemas lineares com duas incógnitas e duas equações, consideramos aqui as incógnitas, né? Se eu tenho A1 e A2, a outra eu vou ter B1, B2. Então temos que ter esse cuidado, essa compreensão. Então, vamos lá. Primeiro sistema aqui, ó, a considerar as coordenadas A1 e A2. Ficamos com menos A1 mais A2 igual a 1. A1 menos 2, A2 igual a 2. E vamos resolver esse sistema aqui por qualquer um dos métodos já estudados. Percebendo aqui o método aditivo é mais imediato. Somando a primeira equação com a segunda, vamos obter este sistema. Esse sistema aí. Tudo bem? Então, já podemos afirmar que A2 é igual a menos 3. E se A2 é igual a menos 3, teremos valor de A1. Vamos lá? Resolvendo o sistema, temos os valores das coordenadas A1 e A2. A1 vale menos 4 e A2 vale menos 3. Aí resolvemos o primeiro sistema, mas ainda temos o outro. Quanto vale B1? Quanto vale B2? Vamos montar o sistema mais uma vez. Guardem esses resultados parcialmente aí. A1 igual a menos 4, A2 igual a menos 3. E vamos determinar os valores de B1 e B2. Já estamos chegando ao final. Rapidinho. Não vamos demorar quase nada. Vamos lá. Já montamos aqui o segundo sistema linear. Veja, mais uma vez, menos B1 mais B2 comparado à segunda coordenada desse vetor e B1 menos 2B2 comparado à segunda coordenada desse vetor. Então, mais uma vez, aplicando o método aditivo, elimino aqui facilmente a incógnita B1, ficando com B2 menos B2 igual a 1. É isso mesmo? Confere aí. Ótimo. Então, quanto vale B2? B2 vale menos 1. Substituindo na primeira equação, teremos o valor de B1. Maravilha? Então, os valores calculados para B1 é menos 2 e B2 vale menos 1. Bem, diante desses resultados, vamos lá. Já temos aí as soluções dos dois sistemas, né? O primeiro e o segundo. O primeiro nós calculamos os valores de A1 e A2, e esse último nós calculamos os valores de B1 e B2. Então aqui estão anotados a primeira solução parcial e a segunda solução. Bem, agora só nos resta escrever as coordenadas de U1 e U2, obedecendo aqui as coordenadas. Veja, a primeira coordenada de U1 é A1. Quanto vale A1? Menos 4. E B1? Menos 2. Pronto. Já temos o primeiro vetor da base C calculado. Fazemos isso com o 2, substituindo o valor de A2, que é menos 3, e B2, que é menos 1. E aí, então, chegamos ao término de mais um exercício com a aplicação de todo o conhecimento que já fizemos nessa aula e em aulas anteriores. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, pessoal!